Olá, galera! Prof. Raíssa, mais uma aula de matemática e hoje nós vamos continuar estudando monômios, mais especificamente as operações com eles. Então, vamos para essa aula? Vamos lá? Então, olha só, gente, estou aqui no livro, né? Operações com monômios, e aqui ele vai passar um pouquinho para vocês sobre adição e subtração de monômios semelhantes. Semelhantes, lembrando, na aula anterior a gente já viu sobre monômios semelhantes, é quando a parte literal dele é a mesma. Então, aqui é x e aqui também é x, tá? E ele tá idêntico. Quer dizer, esse aqui tá x elevado à primeira potência e esse aqui também, tá? Se tivesse aqui um expoente 2 aqui, eles já não estariam com partes literais iguais, então eu não poderia fazer a soma, tá bom? Fazendo a soma, olha só, o que a gente vai observar? Que o x aqui é a única coisa que eles têm em comum. O 2 e o 3, eles têm uma coisa em comum com o x. Em comum, é o que é o x. Então, ele vai ser colocado em evidência. Por quê? Porque o x, quando tá coladinho aqui com o 2, eles estão fazendo uma multiplicação. E a mesma coisa aqui. Quando eu coloco em evidência, eu estou colocando que o x está multiplicando 3 e que o x está multiplicando 2, sem precisar escrever ele duas vezes, tá? E quando isso acontece, entre o parênteses aqui, eu posso resolver essa operação, porque 2 e 3 são números que dão para fazer uma adição. Então, eu fazendo a adição entre eles, ficou 5. Aí, x vezes 5, 5x. Chegamos no resultado. Para não precisar fazer todo esse paranauê aqui de colocar em evidência e depois resolver, a gente pode entender que quando a gente tem uma operação entre monômios semelhantes, é só a gente fazer o quê? Somar os coeficientes, né? Que é o 3 e o 2, e repetir a parte literal. Qual que é a parte literal? É o x. Então, repete a parte literal. Bem tranquilo, né? Então, é só fazer a soma direta aqui, ó. 2 mais 3, 5. E repetir a parte literal. X, 5x. Isso vai acontecer em outros momentos. Vamos ver aqui no livro uns exemplos aqui, ó. Por exemplo, aqui ele fez usando colocar em evidência, né? Mas a gente podia ir direto lá para a resposta. Olha aqui, ó. 4 mais 3, 7. E repete a parte literal. Quem que é a parte literal? X ao quadrado. 7x ao quadrado. Mesma coisa na subtração, tá? 9 menos 2 dá 7. E qual que é a parte literal? É o xy. Então, eu ponho xy. E assim vai. Tá? A gente consegue, desde que a parte literal, que são as letras, esteja nas mesmas condições, tá? Então, tem que ter partes literais sendo as mesmas, tá? Beleza. Aqui tem uma perguntinha aqui de uma coleguinha aqui do livro, e ela pergunta assim, ó, e se os dois monômios que vamos somar ou subtrair não forem semelhantes, como, por exemplo, o 7x ao quadrado e o 3x, por exemplo, o que a gente faz? Né? Aí, aqui tem o professor dando a resposta. Ó. Neste caso, obtemos como resultado uma expressão algébrica chamada binômio. E aí, não vai chamar monômio, vai chamar binômio. Neste exemplo, a soma de 7x ao quadrado e 3x é 7x ao quadrado mais 3x. Vai ficar desse jeitinho aqui. E a diferença também vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Vão ficar dois termos, ó. 2 termos, não vai ser mais um monômio, vai ser um binômio. Então, é como se a resposta final, né, fosse nesse jeitinho aqui, ó. Como se ficasse aqui, ó. Então, dá a resposta para mim, professor. Você vai deixar nesse formato aqui. Por que você vai deixar nesse formato de expressão algébrica? Porque não dá para você fazer uma adição, porque você não sabe quanto que vale o x. E eles estão em formatos diferentes, então isso aqui vai alterar todo o resultado da minha conta. Então, eu não posso simplesmente somar, tá bom? Então, a adição aqui eu não posso fazer, nem a subtração. A resposta seria essa mesma, tá?
Então, tem uns exercícios aqui no livro que a gente pode ver, olha só. 8 mais 4 dá 12. E o que eu faço com a parte literal? Eu repito ela. A mesma coisa com a subtração, faço as mesmas coisas, né? Desde que a parte literal esteja idêntica, eu faço a minha operação tranquilamente. Uma curiosidade, tá, pessoal? É que, por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo bem tranquilinho aqui, ó. 17 AB menos 6 BA. Quando nós temos uma letra que está colada a outra letra, que está colada no número, eles estão fazendo tudo conta de vezes. E na multiplicação, não faz diferença se eu faço 3 vezes 4 ou 4 vezes 3. Vai dar o mesmo resultado. Então, aqui não faz diferença a ordem, se é AB ou BA. A parte literal está falando da mesma coisa. É o mesmo resultado aqui, o BA e o AB. Então, você pode subtrair tranquilamente esse desse. E colocar a resposta do jeito que você quiser. Por exemplo, 17 menos 6 dá 11, né? Isso a gente sabe que dá 11. E o AB ou BA, eu posso colocar tanto a resposta assim ou assim. 11 BA.